Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta vida nós estamos sujeitos a enfrentar algumas pelejas, algumas batalhas, algumas guerras, onde foge totalmente do controle das mãos humanas e aonde só Deus pode nos dar a vitória. É muito comum a gente ter que enfrentar por algumas ocasiões, seja ela numa batalha contra a saúde, contra a enfermidade, seja uma crise conjugal, seja uma porta que está fechada, seja uma porta de emprego que nós estamos precisando que ela se abra para as nossas vidas. Enfim, é comum todo ser humano enfrentar algumas pelejas na sua vida, tanto material como também espiritual. Só que o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, que é Deus de amor, que nós muito fala que Ele ama, Deus não é apenas um Deus de amor, Deus é um Deus também de guerra. Por exemplo, o salmista escreve que o nosso Deus é um Deus de peleja, que Ele deixa os nossos inimigos envergonhados e confundidos. A Bíblia vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer, em Juízes, no capítulo 6, onde o povo de Israel estava vivendo uma opressão por causa dos seus pecados, Deus permitiu que os seus inimigos entrassem na terra de Israel e devastassem tudo o que eles estavam plantando. Só que por um tempo, Israel volta para os caminhos do Senhor. Eles clamam ao Senhor e Deus responde à oração dele. E Deus visita Gideão para que através de Gideão Deus pudesse salvar o povo de Israel da opressão dos inimigos midianitas. E o Senhor lhe disse no capítulo 6 e no versículo 16: E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amados, é muito comum numa peleja a gente ter, pela ótica humana, quanto mais pessoas, melhor e mais fácil seria para nós vencermos a batalha. Só que Deus fala para Gideão que Deus era com ele. E quando Gideão envia mensageiros para todas as tribos de Israel, que Deus estava os preparando para uma peleja, pois Deus o havia entregado os midianitas nas mãos de Israel. Deus diz para Gideão no capítulo 7 que muito era o povo que estava com Gideão, 32 mil pessoas. Aqui tem um primeiro ponto, que Deus trabalha totalmente contrário das nossas opiniões humanas. Deus não vê como vê o homem. Assim diz a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 17, que a ótica humana é totalmente contrária da ótica de Deus. Uma das coisas que nós achamos que para vencer a peleja, nós vamos precisar de muitas coisas, mas o nosso Deus, Ele é um Deus que faz grandes coisas com pequenas pessoas. Como, por exemplo, ao Ele escolher Gideão, Gideão disse que ele era o menor da sua casa, mas Deus o havia escolhido. E é uma das coisas que nós precisamos aprender nesta passagem de Gideão, é que Deus resolve escolher, e se Deus escolhe, nós não precisamos questioná-los dizendo: havia pessoas melhores e mais preparadas do que Gideão. Mas eis aí uma diferença e um tributo que é de Deus, que muitas vezes Deus não escolhe os preparados e os capacitados, mas Deus pega os seus escolhidos despreparados e os capacita para a obra que Ele tem projetado. É assim que acontece com Gideão. E quando Gideão chama o povo para a peleja, Deus diz para Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas vossas mãos. Mande que os covardes e os medrosos voltem. Segundo ponto que nós podemos perceber aqui é que os covardes e os medrosos, eles têm que voltar. Eles não estão dispostos a enfrentar as pelejas, as guerras, porque é muito mais fácil voltar para trás do que se tornar uma pessoa corajosa e perceber que estou em peleja e vou colocar a mão na espada e irei pelejar. Aqui vai o segundo ponto, que você só está passando esta peleja, nós só passamos por essa peleja, nós estamos enfrentando esta luta porque Deus viu uma virtude em nós. Nós somos corajosos o suficiente para não retornar, para não voltar atrás, mas permanecer até o fim.
Quando Deus diz ainda para Gideão, após os covardes, os medrosos voltarem, Deus ainda diz para Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo. Manda o povo descer as águas, pois ali os provarei. E é dizer que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. E aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Só que quando Gideão, o povo estão descendo das águas, Gideão percebe que havia um segredo na forma que o povo a água bebia. Pois aqueles que baixassem a cabeça, perdendo a atenção, a lamber as águas como um cachorro, como os cães, não estava preparado para a peleja. E apenas ficando 300 pessoas que tomaram da água nas mãos e levaram à sua boca. Aqui também tem uma certa preparação daqueles que estão com o campo de visão bem guardado. Você precisa entender que estamos em peleja, ao modo que nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós não podemos perder a nossa distração, pois a Bíblia nos diz que o nosso inimigo, o nosso adversário, anda bramando como um leão, procurando uma alma que esteja descuidada, que não esteja vigilante, para que possa tragar. Deus é um Deus que nós precisamos estar vigilantes e tendo discernimento, pois a nossa peleja não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Como, por exemplo, em Neemias, quando Neemias está responsável da edificação dos muros de Jerusalém, havia ali Sanbalate, Tobias e Gesem que tentavam atrapalhar a obra, que estava tentando retardar a obra. Mas a Bíblia diz que mesmo ele tentando retardar, Neemias responde para ele as palavras que nós muito conhecemos: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Em outras palavras, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso vacilar. Neemias percebe que a responsabilidade dele é construir os muros. Nós devemos ter esse ponto de visão nas pelejas que nós enfrentamos na nossa vida. Há um propósito de Deus naquilo que nós estamos vivendo. Deus não nos colocaria neste deserto se não tivesse um propósito. Mas fique em paz, porque enquanto Deus está nos colocando neste deserto, enquanto Ele está nos colocando no campo de batalha, Deus está nos dizendo, assim como disse para Gideão: porquanto eu hei de ser contigo. Ou seja, em nenhum momento Deus te deixou só. Deus entrou conosco neste deserto. Deus entrou conosco neste vale. Assim como aconteceu com Ezequiel, que Deus o tomou pela sua mão e o fez andar pelo meio do vale. E há uma das coisas que nós precisamos entender, é que se Deus está conosco, nós somos a maioria, independente que o exército do inimigo pareça ser maior do que o nosso. Mas há uma grande diferença: Deus é conosco e não com eles. E a quem temeremos se Deus é conosco? E isso é uma das coisas que nós precisamos entender, que aonde a presença de Deus está, não tem lugar para o medo. Nós devemos repreender isso das nossas vidas, por quantas tempestades são grandes, assim como aconteceu na vida de Pedro, que ele, olhando para o mar, olhando para o vento, teve medo, mas em nenhum momento era para ele olhar para a tempestade. O foco dele era encontrar-se com Jesus. Então a nossa visão deve estar sempre voltada para Deus, porque enquanto nós estamos com a visão voltada em Cristo Jesus, nós não temeremos medo. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas é: porquanto eu hei de ser contigo, destruirá todos os seus inimigos como se fosse um só homem. Deus disse para Josué: Josué, nenhum dos seus inimigos ficarão de pé diante de ti. Deus disse para Gideão: destruirá todos os seus inimigos como se fosse um só homem. Deus disse para Jeremias: não temas diante deles, porque eu, o Senhor, serei contigo para te livrar. E é esta a palavra de Deus: porquanto eu hei de ser contigo, nenhum dos seus inimigos ficará de pé diante de ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Diz o Senhor: não temas diante deles, porque Deus é fiel para nos dar vitória, em nome de Jesus. Receba essa palavra e que Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe. Receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente
lançada em uma boa terra que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.